Nasce em um mundo onde praticamente todas as pessoas possuem um superpoder. Algumas conseguem controlar o fogo, outras manipulam gelo, existem pessoas capazes de voar, criar explosões, endurecer o próprio corpo e até controlar a mente de outras pessoas. Agora imagine fazer parte da pequena parcela da população que nasceu completamente comum, sem nenhum poder, sem nenhuma habilidade especial e mesmo assim decidir que seu maior sonho é se tornar um herói. Essa é a história de Midoriya, um garoto que passou a infância inteira acreditando que nunca iria realizar o seu sonho, mas nunca deixou de acreditar que um verdadeiro herói é aquele que salva as pessoas, mesmo quando todo mundo diz que isso é impossível. Eu sou a Alexia e esse é o Conexão Noma, então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conhecer o começo da jornada de um dos maiores heróis dos animes. Tudo começou quando uma criança nasceu emitindo uma luz misteriosa pelo próprio corpo. No início, aquilo parecia apenas um acontecimento isolado, mas com o passar dos anos, milhares de outras pessoas começaram a desenvolver habilidades extraordinárias. Esses poderes ficaram conhecidos como individualidades. A sociedade mudou completamente. Criminosos passaram a usar suas habilidades para cometer crimes cada vez mais perigosos. Ao mesmo tempo, pessoas decidiram utilizar seus dons para proteger a população. Assim, nasceram os heróis profissionais. Eles não eram apenas combatentes do crime, também se tornaram um símbolo de esperança, inspiração e justiça. Entre todos eles, existia um nome que era admirado no mundo inteiro: All Might. Conhecido como o símbolo da paz, sempre que ele aparece, parecia que qualquer problema seria resolvido. Para Midoriya, All Might não era apenas um herói, era o exemplo perfeito do homem que ele sonhava em se tornar. O problema era que existia um detalhe que tornava esse sonho praticamente impossível. Midoriya nasceu sem individualidade, fazia parte dos poucos seres humanos completamente comuns em um mundo dominado por superpoderes. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Enquanto outras crianças brincavam, Midoriya passava horas estudando cada herói profissional, analisava suas técnicas, seus pontos fortes, suas fraquezas e anotava absolutamente tudo em seus cadernos. Ele acreditava que entender um herói era o primeiro passo para um dia ele se tornar um. Durante a infância, Midoriya cresceu ao lado de Bakugou. Os dois eram amigos quando pequenos, mas tudo mudou quando Bakugou descobriu que possuía uma individualidade extremamente poderosa, capaz de produzir explosões pelas próprias mãos. Enquanto Bakugou era constantemente elogiado por todos ao seu redor, Midoriya era tratado como alguém incapaz de realizar qualquer coisa. Com o tempo, a amizade desapareceu e deu lugar a provocações constantes. Bakugou fazia questão de lembrar que alguém sem poderes jamais poderia se tornar um herói. Infelizmente, Midoriya começou a acreditar nisso também. Mesmo assim, nunca abandonou completamente seu sonho, porque no fundo ele ainda esperava que algum milagre pudesse acontecer. E esse milagre aconteceu da forma mais inesperada possível. Certo dia, Midoriya acabou sendo atacado por um vilão feito completamente de lodo. Sem poder para reagir, ele estava prestes a morrer. Foi então que All Might apareceu. Com apenas um golpe, derrotou o vilão e salvou dezenas de pessoas. Era a primeira vez que Midoriya encontrava seu maior ídolo pessoalmente. Mas antes que All Might fosse embora, Midoriya correu atrás dele e fez uma pergunta que carregava havia anos: alguém sem individualidade pode se tornar um herói? A resposta foi um duro golpe. All Might disse que não. Mesmo sendo o maior herói do mundo, acreditava que aquele sonho era impossível. Midoriya ficou completamente devastado. Parecia que todas suas esperanças tinham acabado ali naquele momento. Pouco tempo depois, o mesmo vilão conseguiu escapar e, por ironia do destino, escolheu justamente Bakugou como sua nova vítima. Diversos heróis tentaram salvá-lo, mas nenhum conseguia se aproximar. Todos hesitavam, todos esperavam que outra pessoa resolvesse a situação, menos Midoriya. Mesmo sabendo que não possuía qualquer poder, mesmo sabendo que provavelmente seria derrotado, ele simplesmente correu em direção ao perigo, sem pensar, sem calcular as consequências, apenas porque alguém precisava de ajuda. Naquele instante, All Might percebeu algo extremamente importante. Um herói não nasce quando recebe um poder, ele nasce quando decide proteger outra pessoa, mesmo colocando a própria vida em risco. Foi naquele momento que Midoriya provou ser digno de algo que ninguém mais poderia receber. Depois daquele acontecimento, All Might revelou uma verdade que escondia do mundo inteiro. Anos antes, durante uma batalha, ele havia sofrido ferimentos gravíssimos. Seu corpo já não suportava utilizar seu poder durante muito tempo. O maior herói do planeta estava perdendo suas forças e precisava encontrar alguém capaz de continuar seu legado.
Foi então que tomou uma decisão histórica, escolheu Midoriya como seu sucessor. Mas antes de receber esse poder, o garoto precisava provar que estava preparado, e durante meses Midoriya passou por um treinamento extremamente pesado, limpou uma praia inteira tomada por lixo, treinou o corpo diariamente, levantou pesos muito acima dos seus limites e pela primeira vez na vida percebeu que apenas sonhar não seria o suficiente, era preciso trabalhar duro para transformar aquele sonho em realidade. Quando finalmente chegou o grande dia, All Might entregou a Midoriya One for All, uma individualidade que vinha sendo passada de geração em geração, muito mais do que um simples poder. Ela representava a esperança acumulada por diversos heróis ao longo da história. Mas havia um problema. O corpo de Midoriya ainda não estava preparado para suportar tamanha força. Na prova de admissão da UA, a escola mais prestigiada para os futuros heróis, ele descobriu isso da pior maneira possível. Ao utilizar apenas um soco, destruiu completamente o próprio braço. Mesmo machucado, Midoriya ainda encontrou forças para salvar uma garota chamada Uraraka de um enorme robô, e naquele momento ele percebeu algo importante. Os heróis não são avaliados apenas pelas batalhas que vencem, mas pelas pessoas que conseguem salvar. Foi justamente essa atitude que garantiu sua aprovação. Midoriya finalmente começou a conviver com outros jovens que também sonhavam em se tornar heróis profissionais. Lá conheceu personagens que se tornariam seus grandes amigos e rivais também. Entre eles estavam Lida, Uraraki, Todoroki e o próprio Bakugou. Mas a adaptação não foi fácil. Logo no primeiro dia, o professor Aizawa colocou todos os alunos à prova e quem apresentasse o pior desempenho poderia até mesmo ser expulso. Midoriya percebeu rapidamente que precisava aprender a controlar o One for All. Caso contrário, seu próprio poder seria seu maior inimigo. Enquanto os alunos participavam de um treinamento prático, algo completamente inesperado aconteceu. Um grupo de vilões invadiu Owa. Era a primeira aparição da Liga dos Vilões, liderada por Shigaraki Tomura. O objetivo era simples, eliminar All Might. E pela primeira vez, aqueles estudantes deixaram de participar de exercícios simulados, agora enfrentavam criminosos de verdade. Cada aluno precisou usar tudo aquilo que havia aprendido para sobreviver. Mesmo ainda inexperiente, Midoriya mostrou mais uma vez por que havia sido escolhido como sucessor de All Might. Ele não pensava primeiro em vencer, pensava em proteger seus amigos. Quando tudo parecia perdido, All Might finalmente chegou. Sua presença mudou completamente o rumo da batalha. Os vilões acreditavam possuir uma arma capaz de derrotá-lo, uma criatura monstruosa conhecida como Nomu, criada especificamente para enfrentar o maior herói do mundo. A batalha foi brutal. Pela primeira vez, vimos All Might lutando muito além dos próprios limites. Mesmo enfraquecido, mesmo sentindo o peso dos antigos ferimentos, ele recusou qualquer possibilidade de derrota. Depois de uma sequência impressionante de golpes, conseguiu vencer o Nomu e obrigou a Liga dos Vilões a recuar. Mais uma vez, a paz havia sido restaurada, mas aquela batalha deixou um aviso muito claro. Uma nova geração de vilões estava surgindo e Midoriya precisaria crescer muito mais rápido do que imaginava. Em apenas poucos dias, a vida de Izuku Midoriya mudou completamente. Ele deixou de ser apenas um garoto sem poderes, recebeu a individualidade do maior herói do mundo, entrou para a escola dos seus sonhos, fez novos amigos, enfrentou seus primeiros grandes inimigos e deu o primeiro passo para realizar aquilo que parecia impossível. Mas essa era apenas a primeira etapa da sua jornada, porque a partir dali, Midoriya descobriria que se tornar um herói não significa apenas derrotar vilões, significa fazer escolhas difíceis, superar os próprios limites e carregar nas costas a responsabilidade de proteger o mundo inteiro. E essa história está apenas começando. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tchau, tchau!